Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui. Bem-vindos à nossa primeira live. Espero que estejam me escutando bem. Tá, o pessoal está entrando aqui devagarinho. Meu nome é Johanna, sou a gerente de marketing da Supra. Nós vamos estar hoje com dois convidados bem especiais. Ah, que bacana, gente. Tem vários países entrando aqui para falar com a gente, muito legal. Eu vou adicionar, que é o nosso gerente de ruminantes do Centro-Oeste. Depois vai entrar o Alexandre Farias, que é o nosso gerente de ruminantes da Regional Sul. Deixar o Ronaldo ir entrando. Em nome de toda a família Supra, primeiramente, eu queria agradecer a todos por estar participando com a gente nesse momento novo que estamos enfrentando, né, na vida de cada um. Estamos todo mundo aprendendo juntos, né? A cada dia, a cada minuto, uma reviravolta e um grande aprendizado. E esse é o nosso ciclo, o ciclo da nossa vida, né? Sempre aprendendo. Vamos começar então hoje trabalhando o pessoal do Uruguai, muito legal, Colômbia, Paraguai, todo mundo vendo aqui a gente. A conversa então dessa noite, vamos tirar algumas dúvidas sobre a prática do dia a dia de confinamento em grão inteiro. A gente vai começar a falar com o Ronaldo Lobo. Espero que ele consiga entrar. Está dando uma falha aqui na internet dele. Vou tentar novamente conectar ele, senão eu tenho que conectar o Alexandre. Eu espero que eu consiga conectar ele, está com um problema aqui na internet. Vamos tirar algumas dúvidas, algumas pessoas já nos enviaram perguntas. Vocês também que vão estar aqui online com a gente podem nos encaminhar, tá? As perguntas. Vou tentar botar aqui o Ronaldo novamente. Ronaldo, agora deu. Coloquei o Ronaldo de novo. Ronaldo, tu tá conseguindo conectar com a gente? Vou adicionar o Ronaldo novamente. Ronaldo, tá nos vendo? Tá conseguindo? Ok. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, só não tô conseguindo te ver. Eu acho que Não as tá vendo? pessoas também estão vendo somente eu. Hum, Pessoal, é... aí da equipe Supra também, vocês estão vendo o Ronaldo? Nós vamos então tirar algumas dúvidas. O pessoal que estiver em casa e quiser ajudando também perguntando para a gente, depois avaliando como é que vocês acharam dessa conversa, Não desse tá aparecendo. bate-papo. Não está aparecendo, Ronaldo. Não, Eu tô o me vendo pessoal, aqui. o Você pessoal está tá me nos ouvindo? ajudando. Não estou te vendo. O Tá me pessoal ouvindo, está pelo menos? ouvindo sim, só que a gente não está te vendo. Tá todo mundo falando aqui que só a tua voz. Estamos tentando outros recursos aqui. Eu posso, ó, só o pessoal tá ajudando pra caramba aqui.
Eu posso, então, conectar o Alexandre e depois te conectar. Ok. Fica à vontade. E ninguém está te vendo aqui. Tu consegue verificar a tua internet? A internet está boa. Eu vou te tirar de novo. Vou conectar o Farias, então. Para a gente não perder tempo, porque a gente tem um tempo da nossa live, né? Que a nossa live é 1 hora que a gente tem de live. O pessoal aqui tá brincando contigo. Não tá conseguindo. Ronaldo, Alexandre Farias, connecting. Logo os dois, os mestres da Supra em confinamentos, Quelé, Xande Farias em ação, todo mundo dando oi aqui, bacana, bacana mesmo. O pessoal já perguntando se tem Supra no Piauí. Tem Supra no Brasil todo. Nossas 7 fábricas estão em funcionamento, com pequenos e grandes animais. Estamos entregando todas as nossas rações. Eu vou tentar conectar de novo. Pessoal perguntando, visualizar. Ronaldo, tu conseguiu? Agora Não, não entrou, tá. Ronaldo. Entrou? Tô te Ah, escutando, mas eu não tô te vendo. Tô vendo teu teto. Agora entrou, mas tá o teu teto. Entrou. tá. Beleza, agora melhorou? Tá, deixa o áudio deles. O pessoal tá dizendo assim, deixa o áudio. Vocês conversando, mas a gente tá vendo, tá só teu teto, tá? E nós estamos só te escutando. Só voz, só voz, só voz, só áudio. Só eu aparecendo nesse vídeo. Socorro dos guri. Cadê o vídeo? Sem imagem alguma. Não, mas eu tô aparecendo aqui no vídeo. É os guri que não estão. Então vai. Não tá aparecendo nada, hein? Tá aparecendo teu teto. Não, e agora? É porque acho que ele tá com um delay. Não. A tua internet não tá legal. Que coisa, gente. Cadê os guris? Farias, tá chamando? A gente fez tantos testes. Ah, pode ser. Também tem um pessoal aqui falando, Sandro, obrigada, viu? Liga tu lá pro Ronaldo e nos tenta falar para ele que talvez a câmera dele esteja invertida. Pode ser realmente. Chama o TI. Pois é, cadê os guris do TI que não estão nos vendo, nos ajudando, né? Bah, brincadeira. Olha só, gente, o que é, né? A gente nervoso aqui para fazer essa primeira live, essa primeira conversa. O pessoal está aqui perguntando, vendedor Heraldo que fazia a rota do Piauí saiu da empresa? Sim, a gente alterou. Depois eu já te passo o telefone do novo representante da Supra. Vamos lá. Farias, tu tá entrando comigo então, Farias. Tô te conectando. Alexandre, tudo bom? Aí, ó, Oi, entrou, Farias. e aí? Boa noite para todo mundo. Pô, que legal, Prazer enorme Alexandre. estar participando e ver bons amigos aqui, Ana. E como tu falasse, em nome da nossa empresa, da família Lisul, é um prazer estar com todo mundo aqui. Que legal, Alexandre. Que legal a gente estar podendo conversar um pouquinho, então, sobre as práticas do confinamento
em grão inteiro, confinamento alto grão, chamado no sul do país, grão inteiro para o pessoal do norte do país. A gente tem que até entender isso, trabalhar isso também, né? Que cada regional chama-se de um nome. Mas temos 2 profissionais excelentes, o Alexandre também com mestrado, morou nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo fora com confinamento, com gado leiteiro, tem uma especialidade bárbara também. Vamos trabalhando enquanto o Ronaldo conseguir localizar aqui a câmera dele, a gente volta para o Ronaldo. Alexandre, vamos começar então respondendo algumas perguntas que chegaram para a gente à tarde. E eu queria que tu falasse para a gente, então, qual é que é o período de adaptação inicial do gado? Como é que a gente faz essa adaptação dos animais para o confinamento? Tá, joia. Bom, Ana, antes de mais nada, eu acho que a gente, para pelo menos dar um contexto um pouquinho melhor para a live, para quem não sabe, a Supra é uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que iniciou os trabalhos de alto grão há muitos anos atrás, né, com 2 produtores de Dom Pedrito que foram aos Estados Unidos, olharam essa técnica que já era feita lá em outros países e trouxeram esse desafio até a nossa empresa, né? Na época era um concentrado um pouco diferente do que é hoje, completamente moderno, idealizado para atingir os resultados que a Supra tem conseguido no campo, tá? E então eu gostaria de trazer isso para o público, para quem não conhece um pouquinho da história do alto grão aqui no sul do Brasil. E a gente tem a honra de dizer que a Supra foi uma das, com certeza, talvez sozinha, pioneira, se não uma das primeiras empresas a desenvolver essa técnica aqui no sul do Brasil. Eu gostaria também de dizer que a técnica de confinamento de alto grão, eu costumo brincar, depois de viver bastante tempo trabalhando com ela já, que ela é uma técnica que permite democratizar a possibilidade de qualquer produtor, de qualquer tamanho, de fazer um confinamento, seja ele dentro do seu sistema de ciclo completo, ou um confinamento que a gente chama de confinamento de negócio, que é uma pessoa que tem um dinheiro e quer entrar investindo com alguém ou sozinho num confinamento, e esse confinamento único exclusivamente visa um investimento desse dinheiro para ganhar um dinheiro daqui a 90, 120, 130 dias, conforme o prazo de pagamento do frigorífico. Tá? Com relação à adaptação, então, essa pergunta da adaptação, né, qual é o período de adaptação inicial do gado, a gente costuma trabalhar que esse ponto é o ponto primário para o sucesso da técnica. Tá? A gente geralmente parte do princípio, na grande maioria do Brasil, de que esses animais eles vêm de uma outra fonte de energia, eles vêm do pasto, né? E a energia do pasto ela é uma energia baseada em celulose que degrada muito devagarinho, muito lento, não agride o pH do estômago. E na técnica de alto grão a gente vai transformar esse bovino o mais rápido possível num animal que come uma dieta 100% em base de ração, né? Uma mistura de milho e um concentrado feito pela Supra há muito tempo, aprimorado ao longo dos anos, né? Então é muito importante a fase de adaptação. O período ideal ou inicial, eu costumo dizer que ele varia um pouco de 14 a 21 dias, conforme o modelo de adaptação que o produtor escolhe fazer junto com a assistência técnica. Tá? E a gente, basicamente, na nossa realidade do sul do Brasil, depois o Ronaldo pode entrar complementando, a gente tem diferentes fontes de volumoso, desde o próprio pasto. É possível, sim, fazer uma adaptação de alto grão a pasto. É possível fazer uma adaptação com alimentos conservados, como silagem de milho, como feno, como pré-secado, como palhas, né? Cada um tem a sua particularidade. E é possível ainda, e a gente tem muito sucesso usando um subproduto fibroso, que é a casca de soja, muito disponível em determinadas épocas. Às vezes, hoje, né, na realidade de mercado, está um pouco cara a casca, mas a casca de soja permite a qualquer produtor fazer uma adaptação, simplesmente ele comprar o gado cair do caminhão na fazenda e ele não ter um pé de capim para dar para as vacas. Então, eu costumo dizer que a gente precisa de 14 a 21 dias. Eu, Alexandre, particularmente, trabalho bastante
uma técnica que usa aí de 4 em 4 dias a gente diminui volumoso e aumenta concentrado. Tá? Aí eu trabalho bastante com esse prazo, 16 dias de adaptação, e depois a gente encerra os bois e tira totalmente a fonte de volumoso, né, na técnica original do alto grão. Alexandre, essa adaptação aqui, eu posso fazer então com a pasto, que nem tu disse. O Ronaldo já está conseguindo entrar, ele disse que já corrigiu aqui o erro, mas vamos mais um pouquinho com o Alexandre e depois a gente fala com o Ronaldo. Fica bacana assim. Qual que é o ganho de peso mensal, Alexandre? O pessoal está perguntando. Ok. O ganho de peso ele é bastante variável com as categorias, né? Eu acho que o Ronaldo preparou uma resposta sobre ganho de peso para a técnica e está muito de acordo com a realidade daqui do Rio Grande do Sul. A primeira coisa é dizer para as pessoas que nos ouvem que o ganho de peso ele não é ligado simplesmente somente à dieta, tá? Ele depende muito dos animais que vão entrar, se são vacas de descarte, se são animais jovens que têm uma conversão melhor. Ele varia com a raça, tá? Ele varia com o sexo dos animais. Zebuínos têm ganhos geralmente um pouco abaixo dos europeus e machos geralmente têm ganhos superiores às fêmeas, tá? Então, o ganho de peso, ele é uma, vamos dizer, uma métrica bastante importante para a gente projetar os resultados do confinamento, mas eu só queria frisar isso antes de responder, tá? De que ele depende de fatores também outros fatores ligados ao ambiente e aos próprios animais, mas principalmente aos animais, ao tipo de animal que entra no confinamento, tá? Como regra geral, eu diria o seguinte, tá? O ganho de peso de vacas, certo? De vacas de descarte, vacas de cria que vão ser descartadas e às vezes precisam entrar na faixa de 1,2 kg, 1,3 kg, tá? Novilhas, aqui no sul, quando eu comecei a trabalhar com a técnica em gado europeu, a gente tinha ganhos na faixa de 1,200 a 1,500. Mas nós temos lotes de novilhas muito boas, tá? De cruzas europeias, que chegam a ganhar mais de 1,6 kg dia, tá? Machos castrados, a gente trabalha na faixa de 1,400 a 1,600. E também temos resultados acima de 1,600 no Rio Grande do Sul. Há poucos dias atrás, tem uma pessoa de Santa Maria que tem fazenda em Rosário e trabalha cliente Supra em diversas áreas, incluindo também o cavalo, tá? Nós tivemos um ganho num lote de animais não tão grande, de 1,890 em machos castrados, tá? E, obviamente, que nos machos inteiros, né, que é uma realidade geralmente de Santa Catarina, Paraná para cima, o Rio Grande do Sul ainda adota muito o castrado, tá? A gente pode ter ganhos aí na faixa de 1,700 a 1,900 como regra, tá? Lembrando isso, confinamento depende de uma série de situações de manejo ligados a várias coisas que vão levar a esses resultados médios. Isto que eu falei, é importante frisar, é com base em uso de milho. Se mudarmos para outros grãos energéticos, estes ganhos tenderão a cair, tá? É muito comum aqui no sul resultados com aveia branca, tá? Mas esses resultados mudam bastante quando a gente passa para aveia. Depois, se tiver um tempo, eu posso falar um pouquinho sobre ganhos em aveia, tá bom? Pois é, até o pessoal está perguntando aqui, Alexandre, fugindo um pouco do nosso roteiro, das perguntas anteriores. O pessoal está perguntando, depois podemos até ver com o Ronaldo também, resultados com casca de milho, com cana triturada. Acho que com cana triturada o Ronaldo, que é do Centro-Oeste, deve usar mais e ter mais falar, mas com casca de milho. Perfeito, Renan. Eu acho que a gente pode passar em seguida para o Ronaldo, tá? Mas tem algumas situações que são particulares do Sul, né? No Sul a gente, na verdade, varia bastante, a gente encontra opções, na verdade, de outros grãos energéticos em abundância. O principal deles é a aveia, tá? A aveia é um grão que difere bastante do milho no teor de amido, tem uma proteína ligeiramente mais alta, mas se perde bastante em energia em relação ao milho. Então, uma pergunta que é muito nos feita e que em algumas regiões onde não tem aveia de cobertura de lavoura, proveniente, né, do pós-colheita do soja, se planta aveia e depois se colhe o grão da aveia, é muito importante chamar a assistência técnica da Supra. A gente tem uma planilha
que é um simulador de situações para o confinamento do alto grão, tá? E a gente mostra para o produtor qual é o ponto de equilíbrio para ele comprar um outro grão e arriscar ganhos menores que milho. Uhum. E o pessoal está falando aqui, ó, importantíssimo, né? Água em abundância e de qualidade, senão não tem resultados eficientes também, né? Eu estou vendo aqui, eu acho que eu estou enxergando aqui embaixo o Fernando. Prazer, Fernando, obrigado por tocar nesse ponto. Alguns que me conhecem sabem que a minha origem é na nutrição e no meu trabalho, na minha vida profissional, ela veio da prática clínica desde lá de trás, e há muitos anos atrás. E eu costumo brincar, e talvez não sei se está nos ouvindo hoje, tem um cliente do município de Pejuçara, e a gente gosta de fazer de vez em quando treinamentos personalizados para a equipe de funcionários que trabalha com confinamento sobre essa técnica, né? E eu costumo dizer que a água do confinamento é uma água que um ser humano com sede tem coragem de beber, tá? Então é muito importante o tema água, tá? A água serve não só para matar a sede, a água tem uma função muito importante de aumentar a passagem de ácidos no rumen e reduzir os problemas de distúrbio metabólico, seja por passagem, seja por jogar esses ácidos para a parede do rumen para ser absorvido, né, pelo estômago do bovino. Então, e o bovino bebe muita água, principalmente sistemas de dieta seca. Beleza. Alexandre, perguntaram uma pergunta específica aqui para ti. Bezerros holandês no abate de 10 a 12 meses podem usar no confinamento alto grão? Pode. A gente tem alguns resultados interessantes em propriedades com machos holandeses. Vale ressaltar alguns detalhes importantes. O primeiro deles é a premissa de que a criação desse bezerro, do 0 aos 70 dias, que é mais ou menos onde a gente migra ele, Ohana, para outro grão, ela tem que ser feita como se fosse criar uma bezerra de leite. Tá? É leite de qualidade, cuidado com colostragem, cuidado com cura de umbigo. Acho que a gente vai fazer, eu não quero até me adiantar, mas eu estou com uma live muito bacana na cabeça sobre criação de bezerra na parte de leite para fazer. Não conta. Exato, a gente assistir bastante na quarentena, né? E fizemos 2 materiais para a equipe comercial, mas colostro, técnica de aleitamento, usar uma ração de altíssima qualidade, como o Maxi Júnior laminada ou Maxi Milk Baby terneira laminada, que são as rações iniciadoras da Supra, que tem um grupo de aditivos, tem uma técnica de formulação com muito foco em qualidade de amido e qualidade de fibra, tá? E aos 60 aos 80 dias, mais ou menos, a gente começa a migrar para a mistura alto grão, certo? Os machos holandeses, eles têm algumas características, eles são, como a gente brinca aqui no sul, eles são comedores, eles comem um percentual do peso um pouco mais alto do que o gado zebu, certo? Então a gente precisa fazer análise de preço de milho, de simular uma média do ganho de peso do macho holandês, que gira na faixa de 1,2 kg a 1,4 kg, com alguns resultados melhores do que isso, tá? Mas é possível, não só, e eu diria, porque eu tive recentemente na Califórnia, tá? E é uma tendência hoje nos Estados Unidos, é uma fêmea holandesa que não serve, ou ela foi feita uma prova genética nela, tá? E ela faz parte dos 30%, 40% das vacas que não interessam do ponto de vista de genoma para a fazenda, tá? E eles estão fazendo o tal do baby beef, né? Com uma mãe holandesa. Então, também é possível nas vacas de descarte usar um sêmen de um animal europeu e fazer essa mesma técnica. Tá? Tem bastante mesmo produtores aqui no Rio Grande do Sul que fazem essa técnica, né? E tem pequenos confinamentos ou com machos holandeses puros ou com animal meio sangue. Ok. Tem muita gente perguntando aqui em ovinos também. Em ovinos a gente vai fazer uma outra live. Nós temos um produto específico para ovinos, temos um gerente técnico também de ovinos. A gente vai fazer uma live específica falando de confinamento de ovinos. Alexandre, tu arriscaria dizer alguma coisa de resultados financeiros no dia de hoje do uso da técnica de grão inteiro? Sim. Eu acho assim, Joana, independente do momento, ninguém que confina gado entra no confinamento sem ter uma previsão
de estoque de comida. Muitas vezes ele não confina naquele período, mas ele comprou o grão no momento adequado. E isso é muito claro hoje. Hoje eu estava olhando agora de tarde as curvas médias de preço de milho no Brasil, assim como as curvas médias de preço de boi, as curvas médias de ágio ou deságio do quilo de compra para o quilo de venda. Tá? Então, essa pergunta ela é uma pergunta extremamente complexa. Ela não segue uma lógica só. Tá? Então, eu tenho produtores, por exemplo, esses produtores que têm aveia branca, muitas vezes o destino dessa aveia é somente esse. Parte dessa aveia. Ele não consegue comercializar essa aveia para outras espécies ou dar um outro fim, e ele colhe em anos muito bons muita aveia branca. Como ele pode colher milho de pivô, enfim, tá? Ou comprar o milho no momento certo. Ou ele compra bem a recria para fazer a terminação. Tá? Então, eu acho assim, eu diria que tem 3 fatores muito importantes para o sucesso financeiro do negócio. Primeiro, compra bem os insumos, certo? Segundo, e no mesmo compasso, é comprar bem os animais que vão para o confinamento. Tá? Olhar os momentos onde tu tem os melhores preços. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma época muito clássica onde estão saindo os bois de pastagem de inverno, que não é interessante, talvez não seja o melhor momento para vender boi. Uhum. E nós temos hoje, por exemplo, clientes que, em vez de vender os bois nesse momento, ele fecha os bois no autogrão, bota mais peso e vende esse gado nos meses de dezembro, janeiro, até mesmo meados de fevereiro, e ele faz um baita negócio. Tá? Uhum. Então, eu digo, a questão financeira é o que eu gostaria de deixar como mensagem aí. Nos chamem, nos procurem, porque muitas vezes você acha que não vai ganhar dinheiro e às vezes a gente senta com o cliente e ele vai ganhar. E eu estava olhando dados agora dos maiores técnicos extensionistas que se conhecem no Brasil, e ele ele fez uma live sobre os resultados de todos os clientes que ele atende no Brasil, e ele tem clientes que ganharam de 100 até mais de 300 reais por boi no confinamento, num período de 110 a 120, 130 dias. Isso com os 30 dias do prazo para o frigorífico te pagar. Então, de repente, a técnica pode ser muito interessante, mas para cada região do Brasil é muito importante, né, chamar um supervisor, chamar os técnicos para a gente para ver a viabilidade mesmo econômica. Me Perfeito. Diz uma coisa, Alexandre, tem mais uma pessoa perguntando aqui, só dá para te confirmar aqui para a gente, qual é a proporção, a nossa é 15 por 85, e quantos % dá por animal? Então está perguntando, falando de sobra em coxo, como é que limpa coxo, como é que limpa coxo de água, mas para a gente não estender e não entrar tanto nisso, para te fazer a base, então, como é que é a proporção do nosso produto Perfeito. E quantos % dá por animal? Perfeito. Uma excelente pergunta, a gente agradece, porque essa é uma pergunta muito importante que a gente explica nas palestras, nos treinamentos, nas reuniões diretas em fazenda. O concentrado de açúcar é um produto que tem proteína, vitaminas, minerais, 2 aditivos que ajudam no controle dos distúrbios metabólicos e na melhora da conversão alimentar. Tá? E a gente recomenda no nosso trabalho, no período de adaptação, como regra geral, misturar 80% de milho e 20% de pellet, 20% do concentrado Max Peso Alto Grão Supra. E isso no período dos 16 dias. Tá? Depois disso, a gente passa para 85-15. Tá? Mas aproveitando essa deixa, por exemplo, hoje tem a situação das quarentenas, tá? Onde a gente tem exportado gado vivo e a gente tem feito algumas quarentenas grandes no Rio Grande do Sul, com 10, 15, 20, 30 mil animais, certo? Onde esse bezerro entra muito novo, esse terneiro entra muito, muito, muito leve e muito novo no confinamento. Então, em algumas situações, a gente mantém o 80-20 até um período um pouco maior, tá? Para privilegiar o ganho nessa fase, que é um ganho mais muscular do que de acabamento, vamos dizer assim. Vou tentar usar um termo um pouco mais fácil para o pessoal entender.
Mas aqui, como regra geral, a gente ocupa o 80-20 na adaptação, 85-15 quando começa, a gente tira qualquer produto que a gente citou aqui anteriormente para adaptação, e aí vai para 85-15 e vai embora até o final. Show de bola. Uma última pergunta para ti. Gosto na carne. Eu sei, até porque a gente estava testando um teste desse na Universidade de Santa Maria, né, com a professora Luciana Petter. E eu queria que tu respondesse, porque já vieram aqui, acho que umas 4 perguntas sobre gosto na carne. Eu digo assim, um percentual muito grande de animais top hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro comem nessa técnica ou em dietas que a gente chama de autoconcentrado. Tá? Eu morei numa região no norte do Texas, onde a dieta tinha 3% de forragem, 97%, 94% de concentrado. Confesso para vocês que no começo eu estranhei um pouquinho, os primeiros 15, 20 dias. Em algumas situações pode haver alteração, realmente. Eu acredito que... Eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que isso tem muito a ver com, talvez, o perfil de ácidos graxos que compõe, né, a gordura. Mas eu noto que no nosso padrão aqui no Rio Grande do Sul, tem uma aceitação, no geral, muito boa. Né? Obviamente que um grass-fed beef, uma carne exclusiva de pasto, tem um gosto característico, é inegável isso. Mas eu digo para vocês, em cima dessa pergunta, há uns anos atrás eu participei de um evento de raça pura, de nível mundial no Rio Grande do Sul. E nesse evento, citaram que numa raça muito famosa, europeia aqui do Rio Grande do Sul, que tem um marketing muito grande, 25% das carcaças que chegavam certificadas ao frigorífico não tinham acabamento suficiente de carcaça, gordura suficiente na carcaça para atender ao perfil do consumidor e principalmente para aguentar o resfriamento dessa carne no frigorífico. Então, eu acho que a gente, né, é uma técnica e eu vejo que tem uma boa aceitação. A gente faz muita palestra, às vezes serve, né, uma carne de um animal de alto grão de um parceiro naquela própria cidade. Depois a gente pergunta se o cara tinha ideia que era do alto grão, né? Mas em alguma situação pontual pode haver um estranhamento. Eu não seria, né, não tem por que, de maneira nenhuma, ter restrição com isso. Eu digo para vocês que americano come muita carne e a carne deles tem 94%, 97% de grão. Né? Então, a gente, eu acho que é um detalhe que pode talvez ter alguém que tenha uma preferência, mas cada vez mais, né, essa técnica tem uma aceitação muito grande pelo mercado. E como tem dúvidas, né? Como surgem dúvidas aqui, eu estou tentando anotar e ver um pouquinho das dúvidas, porque estão surgindo dúvidas e dúvidas e dúvidas. Eu acho que essa conversa aqui vai poder ser umas 5 lives por semana, de tanta dúvida que está surgindo. Olha, Alexandre, brigadão. Eu vou tentar chamar um pouco agora o Ronaldo. Tu fica aí onde é que tu tá, porque se a gente não conseguir entrar com o Ronaldo, eu te chamo de novo, tá? Porque as perguntas aqui estão perguntando, Ronaldo, Alexandre, todo mundo querendo falar com vocês dois aqui pela experiência que vocês têm, tá? Eu vou chamar um pouco o Ronaldo, porque tem algumas perguntas direcionadas a um volume bem grande de animais, tá? E há também subprodutos também, para ver se o Ronaldo consegue nos ajudar, tá ok? Obrigada eu agradeço por enquanto. E as perguntas foram muito boas, né? E eu volto a dizer, essa é uma técnica simples, onde, às vezes, uma pessoa pode tratar de 100 a 400 bois sem nenhum tipo quase de investimento muito grande, certo? Basta ter água de boa qualidade e é possível de fazê-la. Tá? E eu volto a dizer, ela democratizou a técnica do confinamento em muita região do Brasil e ela recuperou muito gado que talvez não ia ter sucesso ou não ia sequer acabar bem. Então, eu acho que é uma bela ferramenta e a gente tem todo o suporte, toda a capacidade para entregar o resultado a quem estiver interessado em saber um pouquinho mais aqui no sul do Brasil e no Brasil inteiro. Um abraço, obrigadão. Obrigado. Fica aí, nós não terminamos a live, eu só vou trocar de gerente técnico, tá? De um profissional
melhor que o Não. outro. Vamos lá. Vou tentar Grande botar o abraço. Ronaldo aqui. Valeu. Tchau. Vamos ver se agora eu consigo entrar com o Ronaldo. Vamos ver se o Ronaldo conseguiu arrumar a câmera dele. Tem um monte de gente perguntando aqui do Ronaldo. E o Alexandre esclarece bastante coisa também. O pessoal está perguntando bastante de ovinocultura com o nosso produto. Ronaldo, entra aqui. Eu peço que tu entre aqui online comigo, Ronaldo. Senão eu vou ter que chamar o Farias de novo. E eu acho que é interessante também para todo mundo que está aqui nos ajudando e com a gente essa noite, depois deixar perguntas, se gostou, se não gostou, dessa conversa totalmente informal que a gente está fazendo, respondendo vocês aqui, para a gente... Agora eu acho que o Ronaldo vai entrar. E aí, para a gente poder também ver, a gente tem tantas espécies, a gente tem mais de 11 espécies que a gente quer também conversar. Tem a piscicultura, muito importante, no sul, com um problema de seca muito grande também. Então, quem quiser escutar mais também de... Ronaldo, tô te aguardando aí entrar. Ó, Ronaldo entrou. Deu certo? Que legal. Bah, agora sim. E aí, Ronaldo, boa noite. Boa noite a todos. Tu estava nos acompanhando, né? As perguntas aqui, rodando. Então, vamos dar sequência aqui, Ronaldo. Tem umas perguntas direcionadas para ti aqui. Ronaldo, eu produzo milho próprio. Posso usar na adaptação a palha do milho seco na produção própria? Então, vamos lá. Esse seria um ingrediente fibroso, né? A palha do milho seco. Porém, ele praticamente não tem valor nutricional, né? Ele tem uma baixíssima digestibilidade. E então a gente não recomendaria essa palha de milho seco somente como ingrediente único para fazer a adaptação. Ele poderia até usar ele como complemento, né, para melhorar a fibra da dieta nesse período de adaptação, mas somente essa palha seca, como ela não tem nutrientes nenhum, ela ficaria muito deficiente e esse animal poderia não ter um bom desempenho nesse período de adaptação. Ok? Então, a resposta é ser um coadjuvante. Cana triturada, Ronaldo. Tua experiência para fazer. Tá, para fazer a adaptação, aí no caso a gente está falando de adaptações, né? Então, adaptações, como o Alexandre falou, a gente tem vários sistemas de adaptação. Através de silagem, através de feno, cana de açúcar triturado, as próprias casquinhas de soja, polpa cítrica, qualquer ingrediente que for fibroso, a gente consegue fazer essa adaptação. Então, e o que a gente usa e com mais facilidade é a adaptação a pasto ou piquete, ali próximo do confinamento, onde a gente tem um esquema de levar o animal ao confinamento e cada dia que passa ele vai ficando mais tempo fechado e menos tempo no pasto, fazendo com que ele se adapte bem ao local do confinamento e automaticamente ele vai diminuindo o percentual de volumoso no rumen dele e aumentando a quantidade da dieta no organismo. Legal. Ronaldo, uma pergunta específica para ti. Eu acho que o cliente deve ser de Mato Grosso. Douglas Oliveira, perguntando: 13.500 animais no colcho, compensa fazer um sistema de autogão? Depende de tanta coisa, né? Exatamente. Isso aí vai depender de 1 a 1.000 a 13.000. Depende da estrutura que ele tem, né? Se ele quer confinar 13.000 animais, com certeza ele deve ter uma estrutura boa, né? Mas eu te digo que uma estrutura bem menor do que uma estrutura como se fosse um confinamento com volumoso, né? Então, o que tem que ver na realidade é o custo que ele vai ter. Desde o custo do animal da entrada,
aos custos de milho e do concentrado que vai ficar para ele, né? O custo da dieta, né? Então, isso é o que vai responder essa pergunta. E eu acho que, como o Alexandre falou também, né? Todos os nós, profissionais da Supra, trabalhamos com muita transparência, né? Com o cliente. Então, a gente tem planilhas de cálculos para viabilidade, se não for viável o preço do milho que ele está comprando, se não for viável o preço do hectare que ele tem, se não for viável ter uma água de qualidade, um coxo suficiente, isso a gente vai conversar com o cliente na hora, né? Então, não independe se tu quer começar com 5 ou com 100 mil animais, né? Exatamente. Porque nós temos vários clientes que tem 10, 15, 20, 25 mil animais no sistema, mas tudo depende de custo e o custo do sistema inteiro na propriedade referida, né? Então, Ronaldo, me diz uma coisa, você está perguntando aqui também, a umidade do milho para trabalhar nesse sistema? Olha, a gente prefere um milho aí de 13% de umidade, 12 a 13% de umidade. Se esse milho for de uma umidade um pouco mais alta, eu não vejo problema desde que ele não tenha problemas de armazenagem. Porque um milho com muita umidade, se ele armazenar por muito tempo, ele pode começar a azedar e estragar, né? O outro fator da alta umidade é a questão do consumo. Esse consumo ele pode aumentar um pouco mais, porque o animal ele limita o consumo na ingestão de matéria seca. Como esse milho tem uma umidade mais alta, provavelmente ele vai comer um pouco a mais do que os 2,3%, 2,5% que a gente tem preconizado. Mas a alta umidade, às vezes, ele ajuda até na digestibilidade desse milho, tá? A única questão é essa questão da armazenagem. Se ele for armazenar um milho muito úmido, ele pode perder esse milho. Tá. E como é que tu faz com um animal que está entrando em acidose? Retira logo ele, tu tenta um pouquinho, diminui? Bom, aí é caso a caso. O que a gente sempre recomenda é a gente aumentar a concentração do concentrado. Então, se o animal está em acidose e está utilizando lá a mistura 15 para 85, a gente volta no 20 para 80 durante aí 3, 4, 5 dias. O animal estabiliza e depois a gente vai voltando aos poucos até chegar no 15 para 85. O próprio concentrado, ele é o produto que vai adequar essa acidose. Ok. Germe de milho? Germe de milho não funciona nesse sistema de confinamento, porque o sistema de confinamento de grão inteiro, o milho ele tem que ser inteiro. Então, assim, o germe de milho ele é um produto moído, né? Ele não vai fazer o papel de fibra que o milho inteiro faz, né? E esse animal não vai conseguir ruminar e ele não vai ter efeito. Então, no caso do sistema de confinamento de grão inteiro, é o milho inteiro ou aveia. No caso de outros ingredientes, se tiver pergunta, milheto, sorgo, também não funciona, porque são ingredientes que tem uma casca muito dura, né? Uma película muito dura ali, e ela acaba não tendo a mesma absorção que o milho tem. O pessoal perguntou se pode usar em semi-confinamento. Confinamento, o Alexandre já tinha comentado também. Sobre raça, tem alguma raça que é melhor que a outra, um cruzamento, ou qualquer raça, qualquer cruzamento? O que eu falo é o seguinte, eu sempre gosto de brincar, a melhor raça é o melhor custo que tem. Às vezes você tem aí o que a gente chama de tucura aqui no Goiás, né? Um boi de baixa qualidade genética, mas com um custo muito bom. E às vezes esse animal, por ele ter um custo inicial muito baixo, ele sobra no final um lucro maior do que um animal europeu, um cruzamento industrial. Então a gente tem que ver muito essa questão. Lógico que os animais europeus ou de cruzes europeias,
eles vão ter um desempenho muito melhor. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Vão ter um ganho de peso, eles vão ter uma conversão melhor, um acabamento de carcaça melhor, mas financeiramente a gente tem que ver o custo inicial desse animal. E a aveia branca a gente pode usar também? Pode. A gente não tem muita prática aqui no Goiás, mais lá no sul, né? Mas, como o próprio Alexandre disse, ele pode ser usado, sim, só que ele não vai ter o mesmo desempenho que o milho tem. Mas dá para usar e aí tem que fazer aqui a conta do custo-benefício. Ok. Ronaldo, como saber se os animais estão bem adaptados analisando o esterco? Tá no esterco? O esterco está a resposta. É uma das características que a gente analisa se o animal está indo bem no confinamento, é o score de fezes. Então, as fezes elas têm que estar consistentes, né? O bolo fecal, quando está no chão ali, ele tem que estar inteiro, ele não pode estar aguado para não formar aquela poça, né? Então, ele tem que estar consistente, não pode estar muito seco e nem muito úmido. Então, ele tem que estar consistente, como se fosse uma massa aí de pamonha aqui para nós que estamos aqui no Goiás, a gente conhece muito pamonha. Então, assim, uma massa mais seca. Uhum. Ronaldo, o pessoal está perguntando também aqui, o nosso produto é 32%, né? Em relação ao produto dos concorrentes, que são 35%. Uma das coisas que acontece é o seguinte, boa parte das empresas mostram o teor de proteína na matéria seca. E a gente trabalha o teor de proteína na matéria natural. O nosso produto na matéria seca, ele tem 36% de proteína. Então, quer dizer, nosso produto ele tem uma proteína adequada a esse tipo de dieta. Quando a gente mistura o concentrado com o milho, ele sai uma ração, a dieta completa, nos teores de proteína que qualquer confinamento trabalha. Uhum. Ronaldo, vamos acho que terminar aqui, não sei quanto tempo ainda nos resta, porque a gente tem essas lives, né? Eu acho que é 1 hora e a gente demorou uns 15 minutos para conseguir conectar. Mas eu queria ver contigo o custo-benefício desse produto e também o pessoal está perguntando aqui se no Goiás ainda está valendo a pena fazer o confinamento alto grão. Tá. O custo-benefício, ele vai depender de vários fatores que implicam, né? Que seria o valor do animal, o valor inicial desse animal, o valor dos ingredientes dessa dieta, no caso, milho, concentrado, o valor do custo total, né, que seria a dieta, mais a mão de obra, mais despesas de frete, essas coisas, tudo, e o valor de venda desses animais. Então, diante dessas informações, a gente consegue saber se existe o custo-benefício da dieta. O que eu tenho a dizer é que o confinamento de grão inteiro, ele consegue ter uma melhor eficiência biológica em relação ao confinamento com volumoso. Então, a gente tem aí, por exemplo, um animal ele come em torno de 6,3%, 3 quilos de matéria seca para produzir 1 quilo de carne. Enquanto que no volumoso, esse animal vai comer em torno de 9,5 quilos. Então, a gente tem uma eficiência biológica, tipo conversão alimentar, melhor no sistema de grão inteiro. Isso aí faz com que, comparativamente com outro sistema com volumoso, a gente saia na frente. Mas o custo-benefício realmente vai depender dos custos de cada produtor. O pessoal está perguntando muito em relação ao volumoso, né? Em relação a confinamentos com volumoso, que a gente também tem um núcleo para ser usado em confinamento com volumoso. O pessoal está perguntando muito a viabilidade. Aí voltamos, acho que a dizer, né, Ronaldo, como o Alexandre disse antes, está dizendo agora,
tudo depende da viabilidade da propriedade, né? Exatamente. Qual o sistema que vai ser mais adequado para a propriedade? Para o cliente economizar e ter um maior ganho, né? Maior eficiência, né? São tanto N fatores, não dá para comparar dois sistemas, eu acho que diretamente, se os fatores são distintos, né? Que a propriedade tem disponível. O que eu vejo no confinamento de grão inteiro é que é uma ferramenta assim, que está ajudando muito a propriedade, ela está melhorando demais a eficiência produtiva da propriedade, ela está sendo mais democrática, porque do pequeno produtor ao grande produtor, ele está tendo condições e está utilizando essa ferramenta para melhorar a sua produtividade. Então, às vezes, até a pessoa não está nem preparada para fazer um confinamento e de uma hora para outra ele precisa e qual que é a opção? É o grão inteiro. Sim. Porque o confinamento com volumoso, a pessoa tem que ter, primeiro, uma área agricultável disponível, ele tem que ter maquinário, né? Ele tem que ter uma mão de obra um pouco mais especializada para plantar, para colher, para fazer a silagem. Ele tem que ter equipamentos para colher isso aí, distribuir no coxo. E no grão inteiro, não. Ele basta comprar o milho de boa qualidade, misturar o concentrado e fornecer no coxo. Então, isso aí democratizou demais essa ferramenta, né? Que todo confinamento é uma baita de uma ferramenta para melhorar a produtividade da fazenda. E ficou fácil dos produtores, né, desde o pequeno ao grande produtor, fazer esse tipo de confinamento. Legal. Assim, ó, tá chegando mais 1 milhão de perguntas aqui, eu não dou conta de responder todas. O nosso tempo de live no Instagram é 1 hora. As nossas próximas lives a gente vai fazer junto a live do Instagram, junto com o Facebook. Vamos fazer lives também no YouTube, que o pessoal pediu. Mas, gente, isso aqui é um aprendizado para todo mundo, para vocês, para nós, né? A gente deu o start inicial da Supra nesse modelo de conversa, bate-papo. A gente tinha um roteiro aqui, muitas perguntas foram chegando, com 2 baita profissionais aqui nos auxiliando. Eu acho que as perguntas que a gente ainda tem, eu acho que a gente pode voltar a uma nova live e falar. Muitos estão perguntando quando é que vai ser a live de confinamento de ovinos. A live de confinamentos de ovinos a gente já vai marcar, tá? Com o nosso profissional também. Talvez o Alexandre ou o próprio Ronaldo fiquem junto com a gente aqui aparecendo, ou nós 4 também, para a gente também falar da live de ovinocultura. Ronaldo, eu queria te agradecer muito a ti ou Alexandre. Eu acho que a gente deu um start bem legal nesse trabalho, nessa conversa aqui. Eu acho que foi fenomenal, assim, um bate-papo legal para a gente entender, acho que o início das técnicas todas, né? E a gente coloca à disposição também, gente, todos os nossos profissionais da Supra, de grandes e de pequenos animais, de várias espécies aqui, Brasil afora. Estamos aqui com várias pessoas escutando no Uruguai e aqui bem legal, aqui no Paraguai também, nos dando o alô. Queria só agradecer, gente, gratidão por todos vocês que se mantiveram aqui com a gente nessa 1 hora de bate-papo, quase 200 pessoas. E estamos aí, gente, estamos aguardando vocês, as críticas que vocês tenham para, né, e sugestões também, estamos abertos. Ok, só finalizando aí, Johanna, eu quero agradecer aí a todos que participaram. A gente está vendo aí que tem um monte de perguntas, né, que a gente não vai conseguir responder todas. Mandar um abraço lá para o Elton, da Casa do Criador de Porto Nacional, para toda a turma do Tocantins, de Rondônia, que eu estou vendo aqui, do Mato Grosso, quer dizer, de praticamente todo o Brasil aí. Não só cliente, né, Ronaldo? A nossa equipe que está aqui também, entendeu? Exatamente. Amigos que estão aqui, a equipe por trás da gente aqui, né? A gente tem uma equipe de formulação, uma equipe de produção, uma equipe de qualidade. Todo mundo está envolvido, né? É isso aí. Então, assim, a primeira live, acho que deu para a gente ter uma ideia, né? E conseguimos tirar algumas dúvidas. Acho que a gente pode realmente, Johanna, fazer outras
e tirar mais dúvidas, né? A gente está vendo aí que tem bastante dúvidas. E o nosso agradecimento a todos e a gente fica à disposição aqui com todo o nosso corpo técnico da Supra. Ah, com certeza. Eu vou tentar gravar e deixar também, pessoal, aqui no nosso Instagram da Supra, tá? Vou ver se eu consigo fazer, já que é a primeira, que eu não sei direito. Mas fica aí, tá, gente? A nossa gratidão por todos. Valeu, Ronaldo. Valeu, Alexandre. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.